convidado de nossas histórias hoje é Cássio Greenberg. Ele é consultor estratégico de grandes empresas, palestrante e também articulista do Estado de São Paulo e do jornal Zero Hora. Cássio escreveu também um livro, esse livro aqui, que tem por título Desaprenda, e como subtítulo, Como se abrir para o novo pode nos levar mais longe. É um livro fácil de ler e onde ele escreve, através de imagens, de figuras, tudo o que ele faz no dia a dia da sua profissão. Não é isso, Cássio? Sim, é isso. Desaprender, na verdade, é tentar eliminar um pouco as certezas. Tu poder te dar a oportunidade de ver o mundo sem a ortodoxia, sem o preconceito da informação pronta, pré-julgada, e fazer isso por meio de alguns exercícios, né? Desaprender, mas reaprender. Essa é, digamos, a dicotomia. O processo como um todo é o processo da reaprendizagem. Tu sabe que o Desaprenda, ele tem algumas histórias interessantes. E eu sou pai de gêmeos, tenho 2 filhos, o Benjamin e a Gabriela, de 4 anos e meio. Quando a minha esposa estava grávida deles, o nosso rabino, que a gente é da religião judaica, o Gershon Kwasniewski, ele foi na nossa casa fixar a mezuzá, que é um artefato que a gente coloca no umbral da porta para trazer boa sorte. E nessa ocasião ele nos contou uma história de que quando um menino, um bebê está dentro do ventre da mãe, né, da religião judaica, ele vai, durante todo o tempo da gestação, aprendendo a Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Então ele fica 9 meses aprendendo a Torá, e no momento que ele nasce, ele esquece tudo. Quer dizer, tem uma parábola com tu esquecer o que tu sabe para abrir espaço para aprender de novo, que é bem interessante. Então, desse te deu a ideia do Desaprenda. Na verdade, o que me motivou a escrever o Desaprenda foi uma frase do Alvin Toffler, que foi um futurista, deve-se conhecer, muito importante, que fez lá nos anos 70 previsões que se concretizaram muito claramente. Ele dizia que o analfabeto do século XXI não vai ser o sujeito que não sabe ler e escrever, mas o sujeito que não sabe desaprender e reaprender. Então, com essa frase eu pensei, puxa, tem um tema interessante aí. Comecei a montar a ideia do livro em cima dessa frase do Alvin Toffler. Essa questão da inovação, no fundo nós estamos falando de inovação, ou seja, desaprender coisa do passado, eventualmente a gente tira a experiência do passado, né? Mas a internet não acelerou esse processo todo? Com certeza. E dá a ideia, de vez em quando, que nós estamos caminhando muito mais ligeiro, os dias passam com uma velocidade incrível, né? O ano passa mais do que a gente, pelo menos eu, que sou já de outra geração, né? Sim. Era bem mais lento a vida era bem mais lenta, né? Talvez o ciclo da informação antiga para a informação nova esteja sendo realmente mais rápido. Como os modelos mentais mudam mais rapidamente, os modelos de negócio mudam mais rapidamente. Quer dizer, tu tem indústrias que em 20 anos já foram reinventadas 2 ou 3 vezes, como a indústria da música, por exemplo, né? Isso nos força a desaprender com mais velocidade. A boa notícia é que não é só eu, nem tu, nem qualquer pessoa que se sente antigo hoje em dia. É muito fácil tu te sentir tendo que desaprender alguma coisa, porque realmente o fluxo de informações nos surpreende todo dia com uma velocidade incrível. Aprender a tecnologia aí já é diferente, né? Porque a geração nova que surge, os teus filhos, os meus gêmeos netos também, tenho netos gêmeos também. Que legal, eles com 5, 6 anos já sabem manejar, às vezes, bem mais facilmente algumas tecnologias do que quem é mais velho, muito mais velho. Existe o termo nativo digital, né? Os millennials, ou a geração que nasce ali no
no final dos anos 90, começo dos anos 2000, é a geração nativa digital, quer dizer, ela já nasce com a internet existindo e com uma certa evolução, com empresas estabelecidas, com sites de busca, com marcas. A nossa geração é uma geração mais analógica, que precisa ter um pouco mais de investimento na coragem e na experimentação para descobrir as coisas. Mas a gente acaba descobrindo também. Tu aprende a usar o Spotify, tu aprende a chamar um Uber, tu aprende a usar um Waze, que são empresas que surgiram no nosso tempo agora, e que são fruto da nova tecnologia. Portanto, tu precisa ter um desaprendizado do modelo antigo para poder usar até a própria tecnologia no modelo novo. No livro, tu fizesse uma sugestão que eu achei bem interessante. Escolha um dia da semana e tente conseguir informações sem perguntar ao Google. Depois anote o que você sentiu. O que tu quis dizer com isso? Na verdade, eu pensei nessa provocação em função de uma história que me aconteceu num domingo de manhã. Eu estava escutando música e começou a tocar música Luxo Só. Eu resolvi que eu ia perguntar para o meu pai, que conhece muito música, eu ia telefonar para ele e perguntar quem compôs a Luxo Só. E quando eu fui ligar para o pai, eu pensei, pô, mas se eu vou no Google ali e digito Luxo Só, aparece já o compositor e eu, por que me dá o trabalho de pegar o telefone? E aí, da ligação para o meu pai, surge uma conversa gostosa, a gente fala sobre a semana, a gente fala sobre o que está acontecendo, e ele me diz lá que o compositor da Luxo Só é o Dorival Caymmi, ainda canta um pouquinho da música, quer dizer, o Google não me dá isso, né? Um pai querido cantando ali a música para mim. Depois eu vou no Google para checar e vejo que não é o Dorival Caymmi, sim o Ari Barroso que compôs a música, mas quem se importa com isso, né? Então, essa provocação ela vem de uma brincadeira que eu faço no livro quando eu conto essa história e vendo que é interessante, às vezes, tu buscar outros jeitos de chegar na informação. Às vezes, o antigo é interessante também, a mescla do antigo com o novo, quer dizer, tu perguntar para as pessoas na rua o que elas acham do teu produto, o que elas acham da tua marca, como é que elas estão enxergando o teu mercado. Talvez se diga mais coisas do que eu ficar no Facebook ou nas redes tentando inferir o que alguém está pensando com base no que está escrito ali. Aliás, tem uma coisa muito curiosa hoje, a velocidade do Facebook, do WhatsApp, da internet, ela às vezes até do e-mail, que hoje já está um pouquinho desatualizado, por incrível que pareça, né? Muito spam, né? A relação das pessoas, ela se prejudicou um pouco, né? Eu conheço muita gente pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo e-mail, e fico impressionado quando vejo a pessoa ao vivo, né? O contato frente a frente parece que é mais raro, né? Hoje em dia a gente está tão colocado num contexto de grupos de WhatsApp, de videochamada, afasta, mas aproxima também, de certo modo, né? Acho que tem que pensar no lado positivo disso. Tu conversar com pessoas que tu não falava há muito tempo, que moram em outros países, tu ter essa oportunidade de estar quase em contato ali, mas quando puder estar perto, melhor, né? Sempre melhor. Que coisas tu falas no livro, hein? Por exemplo, que tu citas, como falei, tu falas muito contas muitas histórias, sim, né? De pessoas, né? Na verdade, o Desaprenda, eu uso um pouco de uma característica que é meio que o meu jeito de pensar, através da música, da literatura, do cinema, dos exemplos. Então, eu gosto muito de ler, tem um capítulo que eu comparo os solitários das empresas de hoje com o velho do Velho ao Mar, do Ernest Hemingway, que se tu não te aproximar de grupos e de pessoas, tu vai desaparecer, como os tubarões lá comeram o peixe do marlin que o sujeito pescou depois de 72 dias sem pescar nada. Eu comparo, por exemplo, a dificuldade das empresas de assumir o erro e pedir desculpa com a música Boys Don't Cry, do The Cure, que fala justamente disso. Então, o que ele diz? A pessoa que não está habituado O Boys Don't Cry é uma letra traduzida por Garotos Não Choram, que começa dizendo que eu te pediria desculpas se eu achasse que isso fosse te fazer mudar de ideia. Né, que na verdade já começa com um erro, né? Pedir desculpa só porque eu te faria mudar de ideia.
né? E tem um momento da música que é meio que no refrão que ela diz assim: julguei mal seus limites, lidei como ganho, né? Achei que você precisava mais de mim. E nesse texto eu penso que tu coloca essas frases na boca de qualquer gigante que já desapareceu, como Blockbuster, como Kodak, como, enfim, Yahoo, que diminuiu muito de tamanho, e tu vai ver um pouco da síntese de uma certa arrogância que o meio empresarial às vezes tem de achar que tem o take for granted, né? Que tem o consumidor como ganho, como seu, e que ele nunca vai trocar de marca ou de empresa pelo tamanho que tu tem, que tu representa para ele. Cássio, nós vamos fazer um intervalo e na volta vamos contar a tua história, porque este é um programa que conta histórias, ou seja, nossas histórias. Um intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com Cássio Grimberg. Ele é consultor estratégico de grandes empresas, palestrante e também articulista de jornais, Estado de São Paulo e da Zero Hora. Nós vamos contar um pouco a tua história agora, começando pelas fotos. Alô? Esse aí... Eu tô em Israel esse ano, onde eu fiz um lançamento do Desaprenda e dei uma palestra para executivos de empresas brasileiras. Essa é uma foto minha na Cidade Velha, lá de Jerusalém. Foi uma experiência, uma imersão muito rica. Israel tem muito para ensinar para o nosso ecossistema aqui de inovação. Outra foto? Isso é eu colocando tefilim lá no Muro das Lamentações. Tefilim são os pergaminhos que o judeu coloca, e essa é uma foto de um evento, num jantar que teve, que passava lá, então tem uma moça tocando harpa ali e a foto passando atrás. Eu com o Benjamin e a Gabriela, no aniversário de 1 ano deles, meus filhos amados, queridos. Gêmeos. Sim. A minha esposa, Deia, mulher da minha vida. Onde é isso? Linda, isso é em Miami. Isso é o pessoal lendo meu livro no Mar Morto, lá em Israel. Eu mostrando o que estava sendo lido lá no Mar Morto. Esse é o momento do nascimento do Benjamin e da Gabriela, nossos filhos. Um momento super importante para a gente. Eu andando de skate, né? Que é dos teus esportes preferidos, sim, né? Sim. Nossa primeira viagem internacional de férias com as crianças, né, ano passado. Esse eu Desaprenda lá em foto promocional, mas com muito significado ali na frente do Muro das Lamentações, em Jerusalém. Essa é a palestra que eu dei em maio desse ano lá em Tel Aviv para 135 CEOs de empresas brasileiras de diversos setores. Eu autografando o Desaprenda lá no Waldorf Astoria, em Jerusalém. Foi bacana. Esse é um dia que a gente passou na Universidade Hebraica de Jerusalém, que foi a universidade fundada pelo Albert Einstein, pelo Sigmund Freud, tem muito para nos ensinar. Essa foi uma palestra recente minha sobre o Desaprenda. Eu tenho feito várias palestras para empresas, eventos, instituições, com a temática do livro. Cássio, tu é porto-alegrense? Sou porto-alegrense, sim. E como é que foi a tua trajetória? Você frequentou as escolas daqui? Sim, eu estudei em um colégio público, o Colégio Uruguai, que era do outro lado do Parcão. Eu morava no outro lado e o colégio a gente ia a pé atravessando. Todo o primeiro grau fiz ali, o segundo grau fiz no Colégio Rosário. Fiz faculdade de Economia na URGS depois. Fiz uma pós-graduação em Marketing na PUC. Nessa época eu era executivo da RBS, pedi demissão para morar 1 ano em Londres. Lá eu fiz uma pós-graduação em International Business Management. Fiquei mais um tempo por lá. Voltei, fui executivo de empresas por um tempo e a partir daí depois abri a minha empresa de consultoria e passei a dar um pouco de aula na PUC, até eu precisar do tempo full-time para consultoria como é hoje. Hoje é só consultor, né? Sim, eu sou só consultor, dou uma aula no MBA lá de marketing estratégico da PUC, mas sem a carga horária fixa lá que
eu É tinha. palestrante também de... Sou palestrante, também tenho palestrado muito sobre o Desaprenda, tentado levar para as empresas essa mensagem do desaprender e aplicando muito disso nos planejamentos estratégicos que eu faço para as empresas, já que esse é o meu core business, né? Essa é a minha atuação principal, planejar estratégias para corporações, empresas menores também, empreendedores, enfim, pessoas que querem colocar um sonho na estrada. O meu propósito é ajudar as pessoas e empresas a colocarem o seu sonho na estrada através do planejamento. O teu foco também é bastante em cima de marketing, né? Que é a tua formação, Sim, né? o planejamento estratégico ele lida muito com marketing, porque ele envolve ver o tamanho de um mercado, a característica da empresa, a imagem da marca, fazer um diagnóstico disso, criar mecanismos de apropriar esse diagnóstico para um posicionamento de marca, para a criação de um propósito, ou seja, o grande why, né? Por que a gente faz o que a gente faz. Na verdade, o consumidor ele não compra exatamente o que tu faz, mas muito do porquê de tu fazer aquilo que tu faz. Então, a razão por trás de uma oferta, de uma empresa existir é muito importante. Eu ajudo as empresas a encontrar esse propósito, a sintonizar o que ela faz com um propósito que seja vendedor e comunicador do que ela precisa fazer. Não sei se ainda hoje continua, mas quando eu comecei, há muitos anos atrás, na minha profissão, o que se falava muito era de que os gaúchos não sabiam vender, sabiam muito bem produzir. Uhum. Se falava muito no tempo, quando começaram as exportações de calçados, a primeira pessoa que viajou pelo mundo com sapato na mão foi até o Strasburger, na época, né? No mais, as empresas de fora que vinham aqui comprar. Quer dizer, o produto era muito mais comprado do que vendido. Como é que é a situação atual neste campo? Hein? Não, o Rio Grande do Sul tem um DNA de produção muito forte. E essas empresas mais do modelo industrial, eu tenho alguns clientes que são grandes indústrias também, eu vejo que ainda tem muito de uma certa timidez corporativa, vamos dizer assim. A empresa ela tem ainda alguma reserva de comunicar a marca, de comunicar a imagem da marca, de lidar com a reputação, muito justamente por essa característica de ser comprado, mas também por um perfil mais conservador do industrial gaúcho, via de regra, né? Porque a gente nunca pode generalizar um perfil. Mas realmente o Rio Grande do Sul ele está entrando numa escola agora maior de branding, tem bons exemplos de marcas bem posicionadas aqui. Internacionalmente, inclusive, né? Inclusive com estratégias de marketing global muito claras, muito bem pensadas, reconhecidas pelo mercado internacional, sim. Voltando à tua história, tu falaste na viagem a Israel. Qual foi o objetivo dessa viagem? Como é que... Conta um pouquinho. Eu tive mais de uma viagem já a Israel. Já fui algumas vezes para Israel. A primeira vez que eu fui foi muito significativa. Eu fui passar um mês praticamente em treinamento num programa do governo israelense que selecionou jovens de todo o mundo para serem lideranças desenvolvidas pelo governo. Então, a gente teve muita imersão na cultura do país, na economia do país, no jornalismo do país, no lado empresarial do país. A gente visitou startups, centros de inovação, recebemos várias palestras. Desde lá eu me apaixonei muito pela questão da ousadia do israelense, tem um termo que se chama chutzpah em Yiddish, significa ousadia, fazer sem pedir licença, que é muito do jeito do israelense de ser. Então, por esse trânsito com o ecossistema de inovação de Israel, eu fui convidado esse ano para fazer a curadoria de uma viagem de um cliente meu, que é a Icatu Seguros, que levou clientes seus para passar uma semana em Israel, numa ação que eles têm anual de levar clientes para algum lugar do mundo. Esse ano o destino escolhido foi Israel. E lá eu fiz essa palestra para CEOs e executivos e conduzi um pouco de uma ambientação da turma lá com os lugares, com Tel Aviv, com Jerusalém principalmente. E quando os empresários vão, que tipo de interesse eles, em geral, procuram? Hein? Bom, existe uma onda grande para ser surfada nesse momento entre Brasil e Israel, né? Israel é
é chamada de Startup Nation, ou seja, é a nação da inovação. O maior número de startups per capita do mundo está em Israel. É o maior número tirando Estados Unidos e China, Israel é o país que mais gera patentes e tecnologia. E o empresário está interessado em conhecer. O Brasil se aproximou, felizmente, de Israel de novo, com um novo governo agora. Então, tem acordos de cooperação importantes, mais empresários querendo conhecer o quanto podem beber não só da tecnologia e da inovação, mas do comportamento gerador de inovação lá de Israel. Então, tem muito desse ecossistema, da conversa entre dois ecossistemas diferentes que podem se beneficiar. Quando tu falaste de startup, mas se tem tantas startups, tem em que se ocupar? Na verdade, o mercado... Ou depois eles acabam se expandindo para o mundo? Pois sabe, Afonso, que o mercado interno de Israel é muito pequeno. Israel tem uma população economicamente ativa de 4 milhões de pessoas. Então, assim, Israel, como país, é muito pequeno. É do tamanho do estado de Sergipe. Então, praticamente não tem mercado interno. O israelense ele já produz virado para os Estados Unidos e para a China. Então, tu já... E às vezes tu faz venda de empresa cedo. Agora Israel está trabalhando um pouco mais, vender um pouquinho mais tarde as empresas, muito investimento em patente, muita tecnologia. Quer dizer, o pendrive foi criado em Israel, o tomate cereja foi criado em Israel. A Mobileye, que é uma empresa que foi vendida agora por 15 bilhões para a Intel, criou uma tecnologia para tentar evitar acidentes de trânsito. Muita coisa bacana lá. Tem toda essa questão da irrigação, né, que é uma coisa que surpreende aqui quem vai para lá, né? Especialmente o pessoal da área da agropecuária, né? Porque tu imagina, em 10, 20 anos, Israel começou a ter água do meio do deserto, né? Em 30 anos já tinha uma potência de indústria. Hoje o país tem 70 anos, é muito pouco tempo para um país, né? Com 70 anos já está entre as maiores economias do mundo. Tem feito outras viagens e outros tipos de contato fora de Israel? Olha, eu estive nos Estados Unidos recentemente também, mas mais com a família, e eu estou muito atento a onde está a inovação, estou pesquisando, estou em contato com pessoas que estão nesses lugares. Agora, esse ano, devo ir de novo para Israel, talvez para os próprios Estados Unidos também. E tem sempre encontrado novidades para o teu consumo? Claro, eu acho que o exemplo de empreendedorismo que tem nesses países, no livro eu conto muitos casos de como é que surgiu o viés de customer service da Starbucks, por exemplo, como é que surgiu o viés de uma menina chamada Jan Hyman, que está reinventando a indústria de compra de vestidos, ela está alugando vestidos na rede, como é que a Ben & Jerry's criou seu propósito de reciprocidade. Então, vários casos desses que acabam surgindo nesses países que estão há muito tempo já voltados para o empreendedorismo. Bom, nós vamos fazer um novo intervalo e na volta nós vamos conversar um pouco mais especificamente no trabalho do teu dia a dia, os problemas que tu encontras e como é que tu conduzes as soluções para esses problemas. Ótimo. Um intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com Cássio Greenberg. Ele é consultor estratégico de grandes empresas, além de ter escrito o livro Desaprenda, e é articulista de jornais como o Estado de São Paulo, do jornal Zero Hora, e palestrante. Cássio, para começar, o livro Desaprenda se encontra em que livrarias, hein? Ele está nas livrarias na rede Cameron, ele está na internet, no próprio site da editora. Se tu colocar no Google, eu dizendo que para tu não pesquisar no Google, né? Se tu colocar no Google Desaprenda, Belas Letras, tu encontra lá o link para comprar. Todo o livro é ele, né? Ele tá em livrarias, na Livraria da Travessa e da Vila, São Paulo, Rio de Janeiro também. Está no aeroporto, nos Bourbon Counter, aqui em Porto Alegre, tu encontra Cássio, conta um pouco do teu dia a dia na empresa. Quais são os problemas principais que tu encontras ou que te chamam para ajudar a resolver? Na verdade, assim, eu sou uma consultoria boutique, como se diz hoje, né? Eu estou à frente de todos os processos. Essa foi uma opção que eu fiz, comunicar a empresa também pelo meu nome.
Então eu me envolvo muito na questão estratégica dos meus clientes, desde o diagnóstico até a apresentação. As empresas hoje, elas bebem um pouco do problema da impaciência, né, da ansiedade que essa informação multifacetada gera, mas eu acho que a principal questão é uma tendência que existe no mercado, que a gente tem que tentar combater, que é a busca de solucionar muito rápido o problema e meio que oferecer soluções prontas que acabam sendo uma alternativa para, aparentemente, tu te livrar de um problema, mas que, no fundo, elas não entregam aquilo que é o máximo que uma empresa poderia estar entregando, né? Uma empresa tem que estar preocupada hoje em qual é o problema de verdade que ela está resolvendo para os clientes. Mas o que eles dizem que é o problema? Às vezes é difícil para uma empresa mapear a resposta disso. Não, mas de qual é o que eles apresentam para ti? Bom, não sei o quê. Qual é o problema que eles te apresentam para te chamar? Tem basicamente dois tipos de trabalhos, tá? Tem a empresa que chama quando as coisas já não estão tão bem, precisa reverter um quadro negativo de receita, de endividamento ou eu resolvo o problema delas também, mas tu tem que ter um pouco mais de esforço e de tempo para que isso aconteça. E tem empresa que é uma empresa mais, como eu brinco no livro, o paradoxo David Bowie, né? David Bowie foi um cantor que sempre vendeu na alta, né? Ele criava um personagem, quando as vendas estavam em alta, ele matava aquele personagem e já botava outro. Então, a empresa que muda quando está bem, né, tu mexer em time que está ganhando, é uma empresa que tende mais rapidamente a estar por trás, a estar no processo de inovação bem. Ela não é muito, ela tem mais dificuldade em ser surpreendida quando a mudança acontece. Então, esse tipo de empresa é uma empresa que está mais atenta e me chama para pensar, bom, o caminho é mesmo esse, porque às vezes ela está na frente, ela precisa saber se o que ela está pensando tem fundamento. Então a gente bota esse propósito a funcionar, esse sonho a acontecer, através de ações bem concretas, mercadológicas, enfim. Agora, todo mundo hoje fala em digitalização, com certeza, indústria 4.0. Nós estamos bastante longe disso ainda, de uma forma geral, nas empresas. Ou as empresas que tu faz, para quem tu faz consultoria, elas já estão um pouco mais adiantadas. Sim, tem bons exemplos de clientes meus que estão já... Aqui no Rio Grande do Sul? Sim, estão lidando bem com a transformação digital, estão liderando processos que envolvem tecnologia, mas que envolvem fundamentalmente comportamento, porque existe uma certa dificuldade e até uma ilusão de pensar que transformação digital é obtida simplesmente pela tecnologia, quando na verdade transformação digital é a junção de duas palavras em que talvez a transformação seja mais importante e mais difícil do que o próprio digital. Porque ferramenta todo mundo pode comprar, sistema todo mundo pode ter, algoritmo todo mundo pode fazer. Mas como é que tu constrói uma cultura interna da empresa para mudar as cabeças, para se abrir para o novo, para desaprender processos antigos, para fazer com que um processo possa ser diferente, repetidamente diferente? O novo assusta a gente, né? Tem conflitos de geração em empresas? De quem comanda e do pessoal que cerca quem comanda? Claro, sempre tem, né? Conflito de gerações tem tudo que tem numa casa, eu brinco que tudo que tem numa casa tem numa empresa, né? Então, o jeito que tu administra uma empresa é parecido com o jeito que tu administra uma casa. Se tu gasta demais e ganha de menos, tu fica devendo. Se tu não investe em conhecimento, em cultura, em viagens, em processos, tu fica para trás e fica defasado, né? Então, uma empresa e uma casa, elas têm essa questão da economia de um jeito parecido. E claro que tem conflito de geração em empresa, mas sempre tem que se ter uma conciliação, né, para o objetivo de crescimento. Quer dizer, a geração mais nova quer avançar mais rapidamente ou como é que se expressa isso, hein? Eu tenho visto as gerações antigas bem abertas para o novo e também dispostas Os controladores da empresa, por exemplo. Né? E também dispostas a aprender. O que acontece é que a partir de um nível de faturamento,
geralmente uma empresa entra num IPO, é vendida para o mercado e os donos acabam saindo um pouco da linha de frente. Então, tu entra uma gestão profissional, um CEO. Às vezes dá certo e às vezes não. Tem empresas que não estão preparadas ainda para ter uma gestão profissional, que seguem o modelo, sem nenhum demérito, mas o modelo barriga no balcão, ou o modelo o olho do dono engorda o boi, e que faz sentido para aquela empresa ser assim. Então, tu não pode, muitas vezes, profissionalizar a forceps, como se diz, né? Tu não pode impor uma gestão profissional e muito diferente quando a empresa não está ainda no compasso de fazer aquilo. Mas é inevitável que nenhuma empresa vai viver para sempre, os mercados mudam, né? Digamos, o aspecto tecnológico, a evolução tecnológica, ela se faz dentro da empresa ou você atende principalmente grandes empresas? Ou elas compram tecnologia, uma startup que está, digamos, mais adiantado já? Como é que funciona esse processo, né? Dos dois jeitos. Uma empresa compra uma tecnologia, compra um jeito diferente de fazer um processo e, às vezes, compra uma outra empresa que já tem esse processo bem desenvolvido para aprender com aquela empresa como é que tu pode fazer numa corporação um pouco maior. Com o risco de tu engessar a empresa nova nos teus processos. Tem que cuidar quando tu compra uma empresa inovadora, menor que tu, às vezes, e ela é ágil justamente por ser menor, por ter menos braços desse robô empresarial, tu tem que cuidar para não engessar no teu processo uma empresa nova, né? Então, aprender com uma empresa nova também requer estar aberto a, de fato, encarar o que essa empresa pode nos mostrar de coisas que a gente precisa mudar. Agora, e tem uma mentalidade, às vezes, né, nas empresas, digamos, de uma forma geral, que esperam, que atribuem os problemas dele ao governo, apesar da tributação, tudo isso aí existe, mas sempre tem um jeito também de responsabilidade da própria empresa, sim, ou não? Sim, como certeza. É que tu tratas desse assunto? Com certeza. A primeira questão para crescer é tu poder assumir responsabilidades, né? Tu poder assumir que tudo que acontece contigo, tu tem algum tipo de parcela nisso, né? É óbvio que a gente sabe que o Brasil não é o melhor país do mundo para o empreendedorismo, é óbvio que a gente sabe que existe crise, mas botar a culpa na crise e na burocracia simplesmente não resolve. Assumir responsabilidades e crescer por si só. Terminou. Uma pena, né? Estamos no bom da conversa. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Nós estamos conversando com Cássio Greenberg, consultor estratégico de grandes empresas. Obrigado. E de modo especial, eu quero agradecer a audiência desse programa, prometendo estar de volta na próxima terça-feira. É sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite até às 9 horas. Muito obrigado e até lá.